Começando mais um Ponto Político, podcast da Trademart. No nosso último podcast, eu conversei com o vereador Marcial, do Partido Novo. E no final do nosso podcast, já lá por quase seus 30 e poucos minutos, ele comentou uma coisa que me deixou curioso e acho que vale um novo podcast. Vereador, muito obrigado novamente pela sua presença. Imagina. Vamos cutucar o assunto. O senhor me disse que foi um dos que descobriu o monitoramento do TSE nas redes sociais, que foi uma polêmica gigante no ano passado. No ano passado, não, no retrasado. Passado também, esse ano de volta. Não, continua, né, esse monitoramento. Isso aí que beira a ilegalidade, a atuação meio que escusa que... É ilegal, não é beira. Descobriu... Ilegal, inconstitucional, tá tudo errado. O senhor descobriu quantos perfis da esquerda caíram? Isso aí, deve ter caído alguns do PCO lá, que estavam incomodando o lado errado. Que estavam lá. Falando de revolta armada e tal, mas fora eles... Como é que foi isso daí? Essa Conta um pouquinho toda dessa história, que é um troço meio escuso aí. Olha, e eu não tenho medo de falar, porque a Constituição garante lá a liberdade de expressão, garante que a gente não vai ter censura. Mas, segundo, ela é relativa. É isso aí. É a democracia relativa, a Constituição relativa. Não vale para nada, né? Eu falo isso e, novamente, não tenho receio de falar, que eu não acredito mais que a gente viva hoje na ordem constitucional de 1988. Acredito que o Paraná, inclusive, é, infelizmente, pioneiro no fim do Estado de Direito, na organização constitucional criada lá em 1988. Com o caso, o que eu acho que é o primeiro, assim, mais importante, do nosso deputado estadual Francisquini. Veja, eu não tenho um vínculo próximo ao Francisquini, já fui muito crítico, inclusive, em diversos momentos. Fui colega, inclusive, da esposa dele, né, da Francisquini, mas a verdade seja dita, em 2018, o Paraná elegeu um deputado estadual com o maior número de votos, o deputado Francisquini. E o que aconteceu? Ele viu o seu mandato cassado, sem justificativa legal nenhuma, porque fez uma live lá aos 48 do segundo tempo, no dia da eleição. Como se isso fosse mudar como as urnas já estavam fechadas, é importante ressaltar. E o que ele disse na live? Ele falou, olha, recebi uma denúncia que, se for confirmada, demonstra irregularidade nas urnas eletrônicas, no processo eleitoral, demonstra que houve algum tipo de fraude. Não afirmou categoricamente, não falou que não tinha nada errado. Enfim, o fato é que, em razão dessa manifestação, perdeu o mandato. Perdeu o deputado estadual mais votado do Paraná. Perdeu o mandato sem lei, num processo extremamente parcial, só porque era aliado à época do presidente Bolsonaro, porque representava a direita e porque questionou o status quo. Isso ali, para mim, morreu a democracia tal como prevista em 88 e foi piorando. Porque daí iniciou-se, durante o governo do Bolsonaro, vocês vão lembrar, o tal do inquérito das fake news, das milícias digitais, o inquérito do fim do mundo. Porque nunca acaba. E porque nunca acaba. E é por fim do mundo porque talvez seja justamente o fim de uma ordem institucional que a gente tinha e ela está se encerrando e iniciou outra desde então. Outra, inclusive, a ordem que liberou ex-presidiário, agora que é nosso presidente, que acabou e enterrou todos os escândalos de corrupção e fez a limpa, portanto, de tudo que estava num caminho certo de Brasil, eles encerraram. Foi o fim do mundo ali mesmo. E esse nome foi dado a um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, que é do fim do mundo, que isso é um absurdo, né? Então, veja, não sou eu, vereadorzinho aqui de Curitiba, não é o Zezinho falando, é um ex-ministro do STF que tinha acabado de sair do STF. Então ele viveu aquilo, ele sabia o que ele estava falando e a realidade. Muita gente tem receio de falar a realidade justamente por conta disso, porque daí iniciou-se inquérito, começou a surgir gente perdendo conta em rede social e a censura que não podia. Mas aí, como disse a Carmen Lúcia, nossa ministra, ex-ministra, porque é próximo das eleições, aí a gente não pode ter censura. Mas como está próximo? Nessa vez eu aceito. Dessa vez eu aceito. E daí aceitou mais uma, e mais uma terceira, depois uma quinta, e depois a 10ª. E nisso a gente viu o deputado federal, que deveria ser justamente o equilíbrio de poderes, perdendo mandato, sendo preso, sendo caçado, tendo as suas contas de redes sociais
que nada mais é do que a palavra dele na modernidade, é isso. Como é que você fala? Não é mais jornal, não é mais escrito, não é mais panfleto, é na rede social, tendo caçado, e essa situação toda estranha acontecendo. E eu, como vereador aqui de Curitiba, isso no final de 2022, eu não estava de acordo com tudo isso. Eu falei, olha, eu gostaria de voltar para um local, para um Brasil, em que a lei vale, em que a Constituição significa alguma coisa, em que os direitos individuais, os mais básicos que tem, são respeitados, e por isso fiz uma moção de protesto, moção de repúdio a tudo que fazia o Alexandre de Moraes lá na presidência do TSE. E isso até, inclusive, tomou já uma repercussão relevante. Meu objetivo não era a repercussão, meu objetivo era defender o que eu acredito, e uma série de municípios começaram a fazer também moções de repúdio. A gente teve capitais, agora de cabeça teria dificuldade, mas sei que Vitória, Porto Alegre, Belo Horizonte, entre outras cidades do Brasil inteiro, começaram a apresentar moção, as pessoas entravam em contato comigo, eu mandava para eles o modelo, porque não era só, eu repudio o Alexandre de Moraes. Não, fiz lá uma lista, ele errou aqui, desrespeitou esse artigo da Constituição, desrespeitou essa lei um por um, e fiz um documento fundamentado. E em decorrência disso, muita gente entrou em contato comigo, Beto. A gente ouviu 1 milhão de coisas, ouvia as coisas mais cabeludas e mentirosas, fake news que você podia imaginar, e outras que abriram nossos olhos. E foi aí que chegou o tal do monitoramento. Foi aí que a gente investigou, viu que a fonte era quente, a denúncia que a gente recebeu primeiro, ela não era exatamente verdadeira, ela dizia que tinha uma empresa que estava censurando os perfis das redes sociais. E na investigação a gente viu que não era bem isso, a empresa não tinha o poder de censurar. Não, tem que ser um juiz. Tem que ser ou a gente acha, né, que tem que ser um juiz. Porque também não era bem assim, não era bem o ministro, não era nem tão para lá, nem tão para cá. O que tínhamos? Era uma empresa que estava, a gente descobriu no final, monitorando as redes sociais de acordo com palavras que o TSE definia, com perfis que o TSE definia, e a partir disso mandava para um assessor lá do ministro Alexandre de Moraes, para um técnico, fazia-se o encaminhamento para a rede social para a retirada da informação e apenas recebia lá um check do ministro para ter uma decisão judicial fundamentando a retirada. Sem contraditório, ninguém foi citado para se defender, não. O ato primeiro é a censura, entendeu? Porque, veja, uma coisa é você passar por um processo judicial, você se defender, você argumentar, não, veja, o que eu estou falando é verdade. Então você não pode retirar. Isso talvez seja até razoável, ter um procedimento em que você possa se manifestar quanto àquilo antes da sua opinião ser retirada do ar. Mas não era o que estava acontecendo. E a gente descobriu, inclusive, que tudo isso estava acontecendo com ar de normalidade, com licitação. A gente encontrou o edital de licitação, encontramos o contrato público celebrado pelo TSE com essas empresas, eram 2 empresas, uma para monitorar tudo o que se falava nas redes sociais, outra para fazer que nem a ditadura militar fazia, que era monitorar tudo que era falado nas mídias tradicionais. Então foi por aí que a gente viu a Gazeta do Povo aqui, por exemplo, nossos amigos aqui do estado do Paraná, vendo as suas reportagens censuradas também, ainda que elas fossem verdadeiras. Foi por meio desse monitoramento que a censura foi operacionalizada aqui no Brasil, e é isso que eu chamei de terceirização da censura aqui no nosso país, e que infelizmente acontece até hoje. E você teve um imbróglio com o Estadão? Teve, exatamente sobre isso. O que foi? O Estadão, veja, é exatamente o que eu acabei de falar, e eu mantenho cada palavra dessas dita, porque terceirizar o que é? É chamar a gente para censurar em meu nome, chamar a gente para me ajudar a fazer a censura. Então você tem uma empresa, você terceiriza um serviço, chama lá um serviço de limpeza, está terceirizando a limpeza. O que o TSE fez? Chamou uma empresa para monitorar as pessoas, então terceirizou o serviço de censura. E o TSE disse que não, que isso é mentira. O vereador espalha fake news, espalha desinformação, atacou a minha reputação, informando que eu, para todo o seu público, o Estadão é um grande jornal lá de São Paulo, que eu estaria mentindo, que não seria verdadeira as minhas denúncias. Mas, como eu disse, as minhas denúncias são embasadas em documentos públicos. O mecanismo que isso acontecia, inclusive, poucos meses depois, saiu no Twitter Files, agora faz um pouco mais de 1 ano, que no Twitter lançou todas os ofícios que ele recebia. Talvez vocês se lembrem disso,
que mostrava justamente como é que era o procedimento para a censura. Então tudo isso restou comprovado na sua minúcia, no seu detalhe, e eu me senti ofendido por essa posição, eu me senti no direito de resposta. Queria que o Estadão fizesse uma publicação justamente retificando as mentiras que falou acerca da minha denúncia. E, felizmente, Beto, posso falar que ganhamos o primeiro grau em parcela, né? Teve questões que a gente argumentou, que tentou trazer ainda mais argumentos, mas o juiz entendeu que temos sim direito de resposta no primeiro grau. Veio a decisão do Tribunal de Justiça faz poucos dias e a gente está aguardando agora o trânsito em julgado para o Estadão ter que publicar a minha nota, corrigindo aquilo que mentiu sobre mim há 2 anos e falar que sim, teve contratação para monitorar redes sociais aqui no Brasil. Sim, isso foi usado para o TSE e agora para o STF também censurar pessoas em nosso país. E de maneiras ainda completamente ilegais, que não respeitam processo nenhum, porque o ministro Alexandre de Moraes era presidente do TSE e usava dessas informações, na época o TSE não tinha contrato, agora tem igual, e usava dessas informações nos seus inquéritos que ninguém tem acesso, que são em sigilo e, portanto, de uma forma completamente ilegal, confundindo funções, estava realizando prisões ilegais, fazendo preso político, sim, que era o que estava acontecendo no Brasil e acontece até hoje, infelizmente. E, antigamente, quando se respeitava a Constituição, se eu tivesse um comentário que desabonasse qualquer pessoa ou qualquer entidade, você pedia para tirar aquele comentário. E aí viria, se ela quisesse sentir-se prejudicado, pedir uma indenização. Hoje não tira o comentário. Ele tira a rede, quer dizer, ele cala todo mundo. Quando você tira a rede de um parlamentar, você calou a voz dele. É isso aí. Quer que ele fique só falando no microfone, não? Mesmo assim lá dentro do parlamento acabou todos e quaisquer palavras, né, pensamentos. Tiraram da Constituição, tiraram não, foi arrancado da Constituição, que ainda continua escrito, mas não vale mais, né? Todos quaisquer palavras, virou tudo relativo, né? Depende para o que eu ponho relativo, eu ponho para o lado que eu quero. Mas antigamente era isso. Você falou alguma coisa, retira aquele post. Sim. Se alguém se sentir prejudicado, pede uma indenização e pronto, seja lá qual for o nível de indenização. Mas hoje se tira a rede social. É o que eles chamam de censura prévia. Veja, você pode ter tido uma opinião que está errada, você pode ter demonstrado que aquela opinião está causando dano a alguém e você pode responder judicialmente por isso. E por vezes você pode até pedir para que você retire essa informação do público. Mas você não estava se retirando uma opinião, não estava se retirando uma informação, você estava se retirando a pessoa do debate público. Você estava impedindo ela de se manifestar. Aliás, isso se tornou agora escrito, expresso nas decisões do Alexandre de Moraes, de pessoas que são soltas condicionalmente, lá dos atos de 8 de janeiro, por exemplo, e que são impedidas de dar entrevista, que não podem receber pessoas, não podem falar sobre as suas ações, não pode... Que tipo de justiça é essa? Que você não sabe nem o lado da pessoa que está sendo condenada, você não pode ouvir ela. Pô, se isso não é uma ditadura, eu não sei o que é. As pessoas pensam que ditadura só pode ser militar. A ditadura pode ser civil. E, francamente, eu acredito que a gente vive numa hoje. Eu fiz um segundo programinha, mais curtinho, sobre esse tema que é muito latente, né? E o ponto político volta num outro momento, querendo já agradecer ao Marcial, vereador de Curitiba, do Novo, que está fazendo um trabalho, uma pessoa de pulso firme. Nós voltamos ainda, se não tirar esse programa do ar. Obrigado. Valeu.